Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Para Que Matemática, professor Cristiano, hoje com mais uma revisão, a última da série de revisões desse ciclo, né? Teremos outras revisões em breve, mas nós tivemos aqui um primeiro vídeo de revisão de porcentagem, de potenciação e agora nós vamos de regra de 3. Exercícios bem simples que visam aqui a revisar e te instruir de como montar as regras de 3, onde identificar que ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Essa é a ideia, tá? Não é complicar muito, é só te permitir aqui identificar e conseguir resolver. Faz aquele esqueminha que eu já tenho falado, dá um pause, né? Vê o enunciado, dá um pause, tenta resolver, não conseguiu ou conseguiu, confere a resposta. Joia? Vamos lá. Um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, qual o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto? Bom, de cara a gente já consegue perceber que em 40 levou 2 horas, em 80 vai levar 1. A gente já consegue, isso aqui não precisa nem montar. Mas nós vamos montar para quê? Para que vocês tenham ideia de como montar quando o exercício for um pouquinho mais complexo. Então aqui nós temos a grandeza quilômetros por hora, que é a velocidade, e tem uma outra que é só hora, tá? Então, 40 km por hora ele levou 2 horas, 80 km por hora levou X horas. Joia? Montei aqui a minha regrinha de 3. O que aconteceu? Ela cresceu aqui, ó. Ela veio do 40 para o 80. É dessa forma que eu resolvo. Eu normalmente resolvo. Para mim é mais fácil eu identificar assim, tá? Tem uns que colocam, ela está crescendo, então vai ficar assim e tal. A minha seta, eu sigo sempre a seta no sentido de onde está crescendo. Então, de 40 para 80. Aqui, então, de 2, ele vai para mais do que 2 ou menos do que 2? Bom, aumentou minha velocidade. O que acontece quando aumenta a velocidade? Chega mais rápido, então diminui o tempo. Então, esse aqui vai crescer assim, ó. Aqui vai ser menos que 2. Então, o que eles são aqui? Grandezas inversamente proporcionais. Tá? É muito importante identificar isso, quando ela é direta ou inversamente proporcional, porque daí é a forma que tu vai multiplicar. Quando ela é inversamente proporcional, multiplica-se direto. Então vai ficar 40 vezes 2 é igual a 80x. 40 vezes 2 dá 80, que é igual a 80x. E esse 80 multiplicando vai passar dividindo. Então aqui, cara, tu tem que ter uma boa noção de como resolver equações, tá? Já tem no canal aí alguns vídeos falando sobre equações. Procura, assista, tente resolver os exercícios também, porque se não saber resolver equações, tu vai se dar mal nas regrinhas de 3. Tá joia? 1 hora, como a gente já imaginava, aqui esse x é 1, tá? Vamos para o próximo aí, bem tranquilão. Para fazer um determinado serviço, 5 engenheiros levam 40 dias, então em quanto tempo 10 engenheiros fazem o mesmo serviço? Bom, também tá fácil, 5 engenheiros levam 40, dobrou o número de engenheiros, como eu tenho mais gente trabalhando, o tempo vai diminuir. E se dobrou o tempo, diminui o tempo pela metade. Tranquilo, tá? Esse aqui, no caso, se tu tá fazendo uma prova, essa nossa revisão visa isso, né? Para provas, concurso público, vestibulinhos, Enem. Se tá fazendo uma prova, tu já vai lá e marca a resposta. Mas, tá com alguma dúvida? Vamos ver como monta a regrinha de 3. Bom, então nós temos aqui engenheiros como uma das grandezas, uma das medidas. Na verdade, não é engenheiro, não é uma grandeza, mas o número de funcionários sim é uma grandeza. E aqui o tempo de dias. Vamos marcar assim para a gente ficar bem organizado. 5 engenheiros levam 40 dias. 10 engenheiros levam X dias. Aumentou aqui, ó, tá? De 5 foi para 10. E eu sei que 5 engenheiros levou 40 dias. Se eu aumentar meu número de engenheiros, isso aqui vai ser menor do que 40. Então vai ser dessa forma. Novamente, grandeza é inversamente proporcional. E aí eu multiplico direto, assim e assim. O que eu tenho lá? 5 vezes 40 é igual a 10x. 5 vezes 40, 5 vezes 4, 20. Pega o zero que sobrou e coloca aqui. É igual a 10x. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 200 dividido por 10, que é igual a x. Dá para cortar um zero e outro zero? Dá. E aí eu tenho 20 igual a x. 5 engenheiros, 40 dias. 10 engenheiros, dobrou o número de engenheiros, vai fazer na metade do tempo. 20 dias, tá? Tranquilo? Tá entendendo como que monta? A regrinha de 3 é a coisa mais simples do mundo e cai direto em provas, cara. Concurso público, então, direto.
Vamos lá, fazer mais um aqui. Esse aqui já é com grandeza diretamente proporcional. O carro de Júlio consome, em média, 1 litro de gasolina para percorrer 9 km. Quantos litros de gasolina ele vai gastar, né, para fazer uma viagem de 918 km? Então, aqui as grandezas são litros, né, e quilômetros, né? Então, 1 litro faz 9 km. X litros faz 918 km. Veja bem, ó, cresceu aqui, ó. O que acontece? De 1 litro, com 1 litro ele faz 9 km. 918 km, com certeza, ele vai gastar bem mais, né, combustível. Então, tá vendo que elas estão crescendo, as grandezas são diretamente proporcionais. Como que eu multiplico isso assim, ó, em x? Então vai ficar 1 vezes 918, que é igual a 9x. 1 vezes 918 dá 918. Esse 9 multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar aqui, igual a x. Essa divisão aqui pega, cara. Porque eu posso ainda ter alternativa e posso ter uma alternativa 12, assim. Olha só por que eu coloquei essa alternativa. Porque é o seguinte, olha lá. 918 dividido por 9. 9 por 9 dá 1. 9. Zerou. O que acontece aqui? O que é o correto? Desce o 1. Dá para dividir? Dá. Dá para dividir? Dá. Por quanto? Por 0. E aí 0 sobrou 1. O que acontece agora? Desce o 8. Aí 2. Joia! 18. Zerou. Beleza. Mas o que poderia ter acontecido? O que eu poderia ter feito no meio do caminho que daria 12? 918 dividido por 9. Tá? Vamos esquecer esse outro que a gente fez. 9, 9, 1. Deu 9, zerou. Desceu o 1. Dá para dividir? Não dá. O que eu faço? Nada. Desço 8 também. E aí eu falo 2 vezes 9, 18 e 0. Olha quanto deu. 12. Absurdo. Absurdo, né? Questão lógica, né? 918 dividido por 9 não pode dar 12. Tem que dar um número bem maior, que é 102. Mas a gente erra. Então, bastante atenção nas divisões também. Faça a revisão de divisões. A revisão de divisão é a seguinte. Tu pega lá, anota no papel as divisões, faz a divisão, depois vai na calculadora e faz o teste, vê se deu certo. Essa é a ideia. Faz várias, vai fazendo e testando. E aí tu vai ficar craque na divisão. Última questão, vamos lá. Último exercício, reforçando, é só para aprender a montar a regrinha de 3, identificar as grandezas e se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, uma torneira vaza em média 6,4 litros de água em 2 minutos. Quantos litros de água a mesma torneira irá desperdiçar em 5 minutos? Quais são as grandezas aqui? Tempo, minutos e litros, certo? Olha lá então. 2 minutos, 6,4 litros. 5 minutos, quantos litros? X minutos. Como que está crescendo? Está crescendo assim. 2 minutos ela gastou 6,4 litros de água. Em 5 minutos ela vai gastar mais ou menos água? Mais do que 6,4. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Ao momento que uma cresce, a outra também cresce. A grandeza minuto cresce, a grandeza litros também cresce. Então multiplica assim, cruzado. E vai ficar 2x é igual a 5 vezes 6,4. Vai ficar 2x é igual 5 vezes 6,4. 5 vezes 4, 20, subiu 2. 5 vezes 6, 30, 31, 32. Tem vírgula? Uma casa, ó. Deu isso aqui. Então, x é igual a 32 dividido por 2, que é igual a 16. Então, são 16 litros que ela vai gastar. Joia? É isso aí? Fez a revisão, então? Segue aquele conselho, né? Vê de novo o vídeo, então. Pausa no enunciado, resolve, depois roda o vídeo e veja se fez certinho. É uma ótima maneira de estudar. Deixe seu like, se inscreva no canal. Quer deixar um valeu demais? Deixa aí um valeu demais, meu dedo tá preto. Hoje eu lidei com muito carimbo na escola. Meus alunos vão saber do que eu tô falando. Hoje teve visto nas apostilas e eu preteei os dedos tudo. E esse tinta de carimbo não sai. Quem é professor tá sabendo do que eu falo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau.